E aí, porcos capitalistas. Cara, eu tava vendo uma dúvida de um cara que ele perguntou assim: o que justifica eu poder me apropriar das coisas, né? Ele fala: não, eu entendo que eu tenho direito à autopropriedade, mas eu não entendo por que de, através da minha ação, misturar tipo, a minha essência com outras coisas faz eu me tornar proprietário dessas outras coisas também. E eu também nunca entendi isso. A ideia do homestead, né, do John Locke, nunca fez sentido para mim. E aí eu construí uma alternativa para essa questão que parte de axiomas básicos e aí ele chega no homestead. Porque qual que é a ideia da propriedade privada? Ela serve para você cessar ou prevenir conflitos, né? Ela serve justamente. Não, tem um conflito, tem um recurso escasso e aí tem dois ou mais agentes econômicos que estão querendo utilizar aquele recurso para fins que são divergentes. Porque se fosse convergente, eles não iam ter um conflito, né? Ambos iam chegar no mesmo fim. Mas quando tem um fim divergente, eles têm que usar esse recurso de forma diferente para atingir fim diferente. Então a lei de propriedade chega e fala assim, olha, o proprietário decide qual que é a finalidade legítima desse fim. Ele que estipula qual dos dois outcomes, né? Qual das duas saídas, qual das duas divergências deve ser a legítima. E aí, geralmente, ele escolhe a que ele decide. Né? Então, a ideia que eu construí em cima disso é que essa ideia do homestead, você misturar trabalho, ciência, esses negócios, não faz muito sentido. É parte de uma coisa muito abstrata. E aí eu criei a seguinte premissa. Quando você usa um recurso que ainda não foi apropriado, qualquer conflito que seja criado com esse recurso não tem um proprietário para decidir qual que vai ser o outcome legítimo. Então, por exemplo, você chega num pedaço de terra e aí você começa a utilizar aquele pedaço de terra para construir sua casa, ou sei lá, para plantar alguma coisa. E aí alguém chega e fala assim, você não poderia ter usado esse pedaço de terra. E aí você fala, por quê? Isso aqui era propriedade de alguém? E a pessoa fala, não tinha ninguém proprietário. Ou ela fala, não, mas eu não gosto. Enfim, ela dá alguma desculpa, mas ela não é proprietária. Então, esse conflito não pode ser cessado. Só que existe uma ação, inicialmente, que estipulou essa linha de conflitos. Ela definiu como é que essa linha de conflitos ia ser resolvida. Porque quando ele misturou o trabalho dele, ele também estava fazendo uma ação. Quando ele estava trabalhando em cima daquela terra, ele também estava fazendo uma ação que era de se apropriar por essa terra. Se essa terra tivesse um proprietário, se ela já tivesse alguém que seria o dono dessa terra, aí essa ação seria ilegítima, porque ele poderia contestar essa ação, um conflito seria instaurado, e aí o proprietário iria decidir se ele pode ou não se apropriar daquela terra. Mas como não tem ninguém para decidir se ele pode ou não se apropriar daquela terra, logo essa ação primordial de ter misturado, de ter, enfim, utilizado aquele meio, é uma ação válida. Portanto, ele se denominar proprietário daquela terra é uma ação válida, é uma ação legítima, porque o conflito que ela geraria não tem um proprietário para decidir o outcome dela, para decidir o que vai ser. Logo, ela é uma ação válida. Então, para mim, essa é a lógica que justifica o agente econômico poder se apropriar de recursos que não possuem proprietário inicialmente. Né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.